Sim, exatamente. Desta vez nós não estamos falando do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nós estamos falando do presidente de Israel, que é outra coisa. O primeiro-ministro é uma coisa, Netanyahu, e o presidente de Israel é outra coisa. Se você não sabe, se você não conhece, se você nunca ouviu falar, Israel tem um presidente chamado presidente de honra. É um presidente que é um cargo importante, certo? Mas não tão, vamos dizer, importante no quesito de decisões como o primeiro-ministro. Então aqui eu estou dizendo que veja o que o presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse ao Papa nesta época de Páscoa. Exatamente. Se você não sabia que Israel tinha um presidente, comente aqui embaixo. Ou se você já sabia, comente aqui embaixo também. Reuven Rivlin, ele não está nos holofotes assim de Israel como o primeiro-ministro, né? Mas saiba que sim, esse Reuven Rivlin é o 10º presidente de Israel que sucedeu o famoso Shimon Peres. Se você conhece um pouco da história de Israel, você sabe que Shimon Peres foi um presidente muito marcante para Israel. Depois do falecimento de Shimon Peres, Reuven Rivlin assumiu a presidência do moderno Estado de Israel. É o 10º presidente. Antes de nós falarmos o que ele disse ao Papa Francisco na ocasião da Páscoa, vamos ver um pouquinho sobre a biografia deste senhor simpático que é o presidente de Israel. Ele nasceu em 9 de setembro de 1939, ele é advogado, um político israelense e atual presidente do país de Israel desde 2014. Ele é do mesmo partido que Netanyahu, ou seja, ele é do partido do Likud, que é um partido de direita que representa o Knesset, o parlamento de Israel, certo? Ele foi conhecido por se opor à criação de um Estado palestino e por ter uma relação tensa com Benjamin Netanyahu, segundo algumas fontes aqui. Ele nasceu em Jerusalém durante o mandado britânico na região, exatamente. Quando este presidente nasceu e muitos outros senhores já idosos de Israel nasceram, Israel não estava estabelecido como nação criada, vamos dizer, nos moldes modernos. Mais uma informação aqui, ele se formou em Direito pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também ele trabalhou como advogado. Então essa é uma biografia rápida, eu coloquei a foto dele na capa desse vídeo aqui, é um senhorzinho muito simpático que eu coloquei. E ele enviou nesta sexta-feira, agora dia 2 de abril de 2021, na sexta-feira santa, e eu quero falar um negocinho bem interessante para vocês. Ele enviou saudações de Páscoa ao Papa Francisco nessa sexta-feira. Olha que ironia, um judeu enviar saudações de Páscoa para o maior líder católico cristão, que é o Papa. A Páscoa comemora a saída dos filhos de Israel do Egito. Os judeus comemoram isso. Os cristãos comemoram o quê? A morte de Jesus como Cordeiro Pascal. É uma interpretação. Então, o presidente de Israel, representante judaico, envia saudações de mensagem de Páscoa ao Papa Francisco, exatamente. O presidente desejou ao Papa e aos cristãos de todo o mundo saudações para os dias sagrados de Pessah, para os dias sagrados da Páscoa. Eu vou ler um pedacinho da carta que ele escreveu aqui, ó.
Ele escreve assim, ó: de Jerusalém, a cidade de Deus, envio minhas calorosas saudações para os dias sagrados da Páscoa, disse Reuven Rivlin nesta carta que ele enviou ao Papa Francisco, tá? Ele também observou a comemoração, que não é uma comemoração normal, que os católicos, que cristãos do mundo todo estão fazendo, não é uma comemoração normal. Aqui em Aparecida, aqui no Brasil, que é um dos centros do cristianismo católico, nesta época existem várias programações, mas teve que ser cancelada para não causar aglomerações. Só que o que me chama a atenção nisso é o seguinte: é a relação com que o cristianismo tem com a Páscoa e com que o judaísmo tem com a Páscoa. São elementos completamente contraditórios. O cristão na Páscoa, eu não vou falar qual que é o certo e qual que é o errado. Aqui nós estamos falando de culturas. A cultura cristã e a cultura judaica. E eu achei muito interessante e de bom grado esta união do presidente de Israel mandar saudação a todos os cristãos do mundo todo, enviando para o Papa, que é a maior figura do catolicismo, do cristianismo católico no mundo. Então nós sabemos que os cristãos católicos não comem carne nesta sexta-feira, agora dia 2. Ao passo que em Israel não tem problema comer carne. Existem os 7 elementos do Seder de Pessah no judaísmo, exatamente os 7 elementos. Eu passei 2 Páscoas em Jerusalém, muito interessante. E existem também alguns elementos da festa da Páscoa para os cristãos. Não podemos nos esquecer também que aqui no Ocidente nós temos a questão dos ovos de Páscoa, nós temos a questão aí do chocolate, né, que é uma tradição já. Eu saí hoje, exatamente hoje no feriado, e eu passei numa loja da Cacau Show, numa loja de chocolate, e estava fila para a compra de ovos de Páscoa. Nos mercados, as prateleiras de ovos já estão com aquelas falhas, porque o povo compra mesmo chocolate. Essa é uma tradição aqui no Brasil. Em Israel, no judaísmo, não se pode comer em hipótese alguma fermento. Nós temos a matzah, que é um pão bem interessante. É quase que aquelas torradinhas de água e sal. É um pão sem gosto nenhum. Não há nenhum tipo de fermento em Israel. Então, olha que interessante. Uma mesma festa de uma mesma fonte, que é a fonte judaica, que é a saída dos filhos de Israel do Egito, que é o judaísmo. O cristianismo ele adota, porque o cristianismo, é óbvio, crê em Jesus Cristo, crê em Jesus, e essa mesma festa há elementos completamente, até mesmo contraditórios. Então, é interessante, eu quero chamar a sua atenção aqui à cultura dos povos. Não estamos falando o que é certo e o que é errado. Eu não vou defender o judaísmo aqui e meter o pau no cristianismo, ou defender o cristianismo e falar mal do judaísmo. Não. A mensagem de hoje que eu quero passar aqui para você é a mesma mensagem que o presidente de Israel, Reuven Rivlin, mandou para o Papa Francisco, de união. Chega de brigas, chega, nós precisamos respeitar uns aos outros, respeito, nós precisamos ter realmente respeito uns pelos outros, porque é através do respeito, cada um respeitando o outro, que nós também conseguimos o respeito alheio. Então é uma mensagem muito interessante. Essa é a mensagem de Pessah, essa é a mensagem da Páscoa que eu queria transmitir para você hoje
Muito obrigado por ficar até aqui, fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.